Olá, gente! Espero que estejam bem. Na aula sobre lipídios e também na aula sobre carboidratos, eu falei um pouquinho da nossa alimentação, de alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher os alimentos que a gente ingere e da importância que esses alimentos têm para a nossa vida. Daí hoje eu vou falar sobre o que acontece no alimento uma vez que a gente ingere ele até chegar a cada uma das nossas células. Eu vou falar dos processos que acontecem no nosso organismo que permitem transformar um pedaço de um alimento qualquer em nutrientes que podem ser absorvidos e aproveitados por cada uma das células do nosso organismo. A principal ideia é a seguinte: o alimento que a gente ingere é milhões de vezes maior do que as células que formam o nosso organismo. Daí o nosso corpo precisa fazer sucessivas quebras desse alimento em partículas cada vez menores. Esses processos de quebras que os alimentos sofrem em conjunto são chamados de digestão. Então, digestão é isso, é quebra do alimento que vai ser convertido em nutrientes que podem ser aproveitados pelas células. O nosso sistema digestório é um sistema especializado em fazer essas quebras. Essencialmente, o sistema digestório é um tubo bem recurvado que começa na boca e termina no ânus. Ao longo desse tubo, o alimento que a gente ingere vai sofrendo várias modificações e os nutrientes que nos interessam vão sendo retirados desse alimento e o que sobra no final são os excrementos, as fezes, que a gente elimina periodicamente. O primeiro órgão do sistema digestório é a boca. Todo mundo sabe o que acontece na boca, a gente mastiga e engole, mas eu quero falar um pouco mais de detalhes sobre esse importante processo. Na boca acontecem ao mesmo tempo dois fenômenos digestivos diferentes: a digestão mecânica, que é a trituração do alimento, e a digestão química, que são as primeiras reações de quebra química de grandes moléculas que vão ser convertidas em nutrientes que podem ser absorvidos pelas células. Para fazer a quebra mecânica dos alimentos, nós temos, na idade adulta, a não ser que a gente perca alguns pelo caminho, 32 dentes. Uma característica que é bem típica dos mamíferos é que nós somos heterodontes, quer dizer, os nossos dentes são especializados em funções diferentes. A gente tem os molares, que têm uma coroa chata e por isso são bem bons para triturar alimentos. A gente tem os caninos e os incisivos, que servem para cortar os alimentos. Em muitas outras espécies de mamíferos, os dentes chamados caninos são bem maiores que os demais e pontudos, além de ser curvados para trás, o que ajuda muito a capturar presas ou a causar ferimentos bem sérios nos seus oponentes numa situação de luta. Na espécie humana, os caninos estão aí, mas são um pouco diferentes em relação aos incisivos, são apenas um pouco mais pontudos. Ao contrário do que muita gente pensa, os dentes não são ossos, são modificações da pele. Para começar, os ossos são derivados da mesoderme lá no desenvolvimento embrionário, enquanto os dentes são derivados da ectoderme, ou seja, já começa a se diferenciar bem cedo um do outro. Para a gente saber, cada dente é formado por uma massa parecida com o osso que se chama dentina. Só que a dentina é inerte, ela não é viva. Quer dizer que se estragar, estragou, não tem regeneração. O dente todo é revestido por uma capa de fosfato de cálcio chamada de esmalte, que é o material mais mineralizado e mais resistente que tem no nosso organismo, bem mais duro até do que os ossos. A parte de cima do dente, que entra em contato com o alimento, é chamada de coroa. Na coroa, a capa de dentina é bem mais espessa do que no restante do dente. Já a parte do dente que fica escondida pela gengiva e inserida no osso é chamada de raiz. Apesar de a dentina ser inerte, cada dente tem inervação e vascularização. Os dentes são ocos e, nesse espaço interno, que é chamado de polpa, é que tem os nervos e vasos sanguíneos. Quando houver quebras ou infecções dentárias que apenas atingem o esmalte e a dentina, a gente não sente dor e nem sangra. A dor de verdade é quando os danos do dente chegam muito perto da polpa ou atingem diretamente a polpa. Aí a gente sente dor, e a dor não é pouca. Bactérias que entram na nossa boca junto com o alimento fazem a fermentação desse alimento na boca. E aí produzem excretas ácidas. Essas excretas enfraquecem a dentina e o esmalte, e aos poucos vão decompondo esses materiais. Isso é que é a cárie. Quando a cárie atinge a polpa, a dor é insuportável
E o único tratamento hoje é, depois de remover toda a cárie, remover também a inervação da polpa e a vascularização, para depois segmentar tudo. Esse é o chamado tratamento de canal. Escovação dos dentes ajuda a prevenir porque remove grande parte das bactérias, mas também remove restos de alimentos entre os dentes, criando um ambiente na boca que não é favorável à proliferação de bactérias. E por isso é que é tão eficiente meio de prevenção de cáries. Pelo contrário, açúcar faz com que as bactérias cresçam e proliferem bem rápido. Além do mais, muitos alimentos que têm açúcar, tipo balas, chicletes, chocolates, eles ficam grudados no dente, então eles ficam em contato durante muito tempo no dente. É por causa disso que os alimentos doces, especialmente os grudentos, são os maiores vilões para surgimento de cáries. Os dentes ficam presos a dois ossos, a maxila, que é superior, que fica fixa no crânio, e a mandíbula, que é inferior e móvel. O principal músculo que faz com que a mandíbula seja puxada para cima para triturar ou cortar o alimento é chamado de masseter. Ele se insere na mandíbula e sob um osso que a gente consegue sentir logo acima das bochechas, as chamadas maçã do rosto. Esse osso se chama arco zigomático. Eu estou falando nele porque quando a gente vê um animal bochechudinho, tipo panda, a gente pensa, olha que fofinho, mas na real é porque os arcos zigomáticos desses animais é enorme. Isso significa que a mordida deles é capaz de triturar os nossos ossos com a mesma dificuldade que a gente tem em triturar um biscoito qualquer. Fofo, né? Pode reparar que os cães mais perigosos, como Pitbull e Rottweiler, são bem bochechudinhos, mas eles não têm cara de fofos. Agora a gente sabe por quê. Os dentes não trabalham sozinhos no processo de mastigação. A língua ajuda. A língua é um órgão muscular formado por vários músculos estriados esqueléticos, inseridos por tendões em vários ossos orofaríngeos, quer dizer, presentes na boca e na faringe, que permite uma diversidade e complexidade de movimentos da língua muito grande. Além disso, a língua é um órgão mais sensível do nosso corpo ao tato, com uma quantidade enorme de terminações nervosas táteis. Daí que com a língua a gente consegue encontrar com facilidade pedaços de alimento que ficam na boca e posicionar esse alimento entre os dentes para que eles sejam triturados e cortados antes de ser deglutidos, o que também é feito pela língua, que permite a gente sentir se o alimento já foi triturado o suficiente e, se for do nosso agrado, ela empurra o alimento para trás em direção à faringe para ser deglutido. Além disso, a língua também ajuda a gente a identificar quimicamente o alimento. Tem uma série de quimioceptores na língua, quer dizer, especializações que percebem a presença de compostos químicos e, via sistema nervoso, encaminham sinais para o cérebro e o cérebro interpreta isso como o sabor dos alimentos. Esses quimioceptores da língua são as papilas gustativas. Algumas delas, quando estimuladas, enviam sinais para o cérebro e a gente vai ter a sensação de sabor doce. Outras são estimuladas por outros tipos de compostos químicos e quando elas lançam sinais para o cérebro interpreta isso como uma sensação de amargo, enquanto algumas outras ainda vão dar para a gente a sensação do azedo ou do salgado. Na ponta da língua tem a maior quantidade das papilas que recebem o sabor doce, não quer dizer que seja exclusivo ali, mas elas estão mais concentradas ali. Nas laterais, perto da ponta, tem uma maior quantidade de papilas que percebem o sabor salgado. Um pouco mais para trás, ainda pelos lados, estão encontradas as papilas que percebem o sabor azedo. E lá no fundão, na parte de cima da língua, tem as papilas que percebem o sabor amargo. A eficiência das papilas gustativas fica melhor se o alimento, durante a mastigação, estiver misturado com água. Para dissolver os alimentos e também para amaciar os alimentos favorecendo a mastigação, a gente tem uma série de glândulas que produzem a saliva e lançam essa saliva no interior da boca o tempo inteiro, mas em maior quantidade durante a mastigação. Adivinhe o nome das glândulas que produzem saliva? Glândulas salivares. Tem 3 pares de glândulas salivares. Parótidas, que ficam ao lado dos ouvidos, submandibulares, que ficam logo abaixo da mandíbula, e sublinguais, que ficam abaixo da língua. A saliva tem uma série de utilidades no processo da digestão. Dissolve os alimentos, ajuda a maciar alguns alimentos, converte os alimentos em uma massa pastosa, facilitando a mastigação,
ajuda na sensação dos sabores e ainda ajuda a lubrificar o alimento para ele passar pelo tubo digestório sem causar lesões. Vai dizer, quem foi que nunca comeu uma batata cozida, especialmente uma batata doce, e engoliu uma quantidade meio grande de batata que ficou trancada na garganta? Isso podia ter sido evitado se o alimento tivesse sido corretamente mastigado e misturado com a saliva. Só que o sabor que a gente sente é mais complexo do que doce, salgado, azedo, amargo. É porque o sabor é uma combinação entre sensações percebidas na língua e no olfato ao mesmo tempo. Para isso, tem comunicação entre a boca e a mucosa olfativa, que fica pela parte de dentro do nariz. Compostos pequenos presentes no alimento se difundem até a mucosa olfativa, onde quimioreceptores são capazes de perceber uma infinidade de tipos de diferentes estímulos, e as combinações desses estímulos é que nos dão a complexidade dos aromas e dos sabores que a gente sente. Quando a gente está doente, por alguma razão tem a produção de muco aumentada, a difusão desses compostos fica mais lenta. A mucosa olfativa não vai ser estimulada pelo alimento. Daí que a gente vai continuar sentindo sabores doces, azedo, salgado e amargo, mas a gente não vai conseguir identificar sabores mais sutis, como aqueles que diferenciam o gosto da laranja de uma tangerina, ou diferenciam o gosto de uma maçã de uma pera, por exemplo. Ter um canal de comunicação entre a boca e o sistema respiratório é muito jóia, porque permite a gente identificar o sabor dos nossos alimentos. Mas tem um inconveniente. Se alimento que era para descer para o estômago cai nas vias respiratórias, isso pode causar obstrução dessas vias respiratórias e a gente pode até morrer por asfixia. Para evitar que isso aconteça, tem uma estrutura cartilaginosa chamada epiglote, que quando a gente engole, a língua vai para trás e esse epiglote se dobra e tranca totalmente a passagem do ar para as vias respiratórias. Isso faz com que o alimento seja direcionado corretamente para o esôfago e dali para o estômago. Por isso a gente não consegue respirar no preciso momento que a gente engole. Só que a casa cai se a gente tem a mania de falar de boca cheia, porque daí tem ar entrando e saindo o tempo inteiro das vias respiratórias e partículas de comida que estão na boca podem cair para as vias respiratórias. A gente entende que falar de boca cheia é falta de modos e é fácil de entender por que agora. Primeiro porque, claro, é mais difícil entender o que a pessoa está falando. Segundo, que o movimento da língua e dos lábios e do ar entrando pela boca e saindo durante a fala favorece a possibilidade de pedaços do alimento ser projetados em direção ao rosto do seu interlocutor, o que é um pouco desagradável. Além disso, se partículas de alimento entrarem pela traqueia, o corpo vai responder com o reflexo de expulsar vigorosamente essas partículas com uma tosse forte, o que aumenta muito aquela probabilidade de partículas serem projetadas para o rosto do teu interlocutor. Sem falar na possibilidade da gente engasgar e morrer. Qualquer uma dessas seria desagradável para quem está falando com a gente. O alimento mastigado, triturado e misturado com a saliva se converte em uma massa pastosa que a gente chama de bolo alimentar. Depois que o bolo alimentar é engolido e passa pela faringe, ele vai ser conduzido pelo esôfago até chegar ao estômago. Para evitar lesões causadas pelo próprio bolo alimentar, células epiteliais do esôfago produzem o tempo inteiro um muco que lubrifica o esôfago por dentro, facilitando a passagem. Então, no esôfago, fazendo revestimento interno, a gente encontra células epiteliais de revestimento, é claro, mas também, produzindo muco, a gente encontra células epiteliais de secreção. O esôfago, assim como todo o tubo digestório daqui para frente, quer dizer, estômago e intestino, conta com um conjunto de células musculares que empurram o bolo alimentar, fazendo com que esse bolo alimentar avance. E se tudo estiver funcionando corretamente, que ele não volte. Essa é a musculatura esofágica. São músculos lisos que ficam ao redor do esôfago e que, quando o alimento passa, realizam uma contração muscular lenta, já que é um músculo liso, involuntária, que se mantém contraído por alguns segundos antes de relaxar. Na hora que o bolo alimentar passa, o esôfago contrai. Isso empurra o bolo alimentar mais adiante, o que vai causar contração da musculatura que tem logo em seguida. E assim sucessivamente, empurrando o bolo alimentar sempre no mesmo sentido. Chegando ao estômago, o bolo alimentar vai ficar preso ali por um tempo e, para o bolo alimentar não voltar para o esôfago, tem um esfíncter chamado esfíncter esofágico,
bem na junção entre o esôfago e o estômago. Esfíncter é o nome que a gente dá para anéis musculares, e a gente tem vários no nosso organismo. Hoje a gente vai falar de alguns deles. Se o esfíncter esofágico não funcionar corretamente, essa pessoa vai sofrer de refluxo, que é a subida de material do estômago para a boca, o que causa bastante desconforto, por causa que o suco gástrico, que está presente no interior do estômago, é altamente corrosivo. Quando a gente ingere alguma coisa que o estômago tem dificuldade em digerir, principalmente se essas substâncias irritam o revestimento interno do estômago, por alguma razão, o estômago vai fazer uma forte contração mandando o seu conteúdo para o esôfago, e o esôfago vai iniciar movimentos peristálticos invertidos, fazendo com que esse conteúdo siga até a boca. Está aí o reflexo de vomitar. Bem importante mecanismo de defesa que ajuda a preservar o organismo quando a gente ingere coisas que podem fazer mal para a gente. Chegando ao estômago, o bolo alimentar vai receber descarga de uma série de líquidos cheios de enzimas digestivas que vão hidrolisar macromoléculas, causando a quebra dessas moléculas em compostos bem menores. Essa mistura de líquidos que o estômago produz é chamada de suco gástrico. Aliás, gástrico é uma palavra que se refere a estômago. Tudo que é gástrico tem a ver com o estômago. Gastrite, por exemplo, é a doença do estômago. Gastronomia é a ciência que administra o que a gente joga para o estômago. E cuidado com o radical estoma, que significa boca. Sério, estoma significa boca, estoma não significa estômago. Estomatite é uma doença de onde? Da boca. Se fosse no estômago, seria, a gente já viu, gastrite. Bom, quando chega ao estômago, o bolo alimentar se mistura com o suco gástrico e sofre uma série de modificações. Daí ele passa a ser chamado de quimo. Voltando para o suco gástrico, então, é um fluido produzido por células epiteliais de secreção, cheio de enzimas digestivas que catalisam reações de hidrólise. A maioria dessas enzimas são proteases, ou seja, enzimas que hidrolisam proteínas. Quebram as ligações peptídicas, convertendo proteínas e polipeptídeos em aminoácidos livres. Além disso, o suco gástrico também tem uma grande quantidade de ácido clorídrico, que é um ácido muito forte e altamente corrosivo. O ácido clorídrico do suco gástrico ajuda, claro, na quebra de compostos químicos do quimo, mas o principal benefício para a gente é que ele é um forte agente desnaturante que destrói proteínas da superfície de fungos, vírus, protozoários e bactérias. E isso é bem importante para evitar doenças que a gente pode contrair pela alimentação. Mesmo assim, claro, alguns micro-organismos têm mecanismos de defesa contra esse ácido clorídrico e conseguem escapar. Por isso, a gente pode contrair várias doenças através da ingestão de alimentos ou água contaminados. E se quiser saber como é que o próprio estômago não se autodestrói com o suco gástrico, é porque o tecido epitelial que reveste por dentro produz uma grande quantidade de muco que retarda a ação das enzimas e protege o epitélio contra o próprio suco gástrico. Só que se a gente não se cuida, isso pode não funcionar direito. O cigarro tem toxinas que ficam na boca e são ingeridas, indo parar no estômago, e essas toxinas destroem células do epitélio estomacal. Alimentos ricos em gordura são de difícil digestão, daí aumenta o tempo de retenção do quimo no estômago e, portanto, aumenta também a exposição do epitélio ao suco gástrico. Estresse também pode causar um aumento da produção de suco gástrico. Até mesmo não mastigar direito pode agravar a situação porque faz com que a digestão no estômago demore muito mais. A longo prazo, esses agentes que lesionam o estômago por dentro ou que aumentam o tempo de retenção do quimo no interior do estômago costumam causar lesões internas do estômago que podem ter vários níveis. O nível mais inicial dessas lesões é chamado gastrite, e o principal sintoma é uma forte azia. Se a pessoa não se cuidar, a gastrite vai se converter numa úlcera, uma lesão bem mais séria, com sintomas mais fortes e de difícil tratamento. Além da alimentação, tem alguns tipos de bactérias também que podem causar úlceras gástricas. O estômago tem 3 camadas de células musculares lisas, com diferentes orientações, que durante o processo de digestão ficam revirando o seu conteúdo o tempo inteiro, fazendo com que o suco gástrico se misture muito bem ao quimo. Daí, a ação das enzimas fica bem mais eficiente.
Para que o quimo não volte para o esôfago durante a digestão gástrica, a gente viu que tem um esfíncter chamado esofágico. Mas, para que ele não vá direto para o intestino antes de terminar a ação do suco gástrico, tem um outro esfíncter fechando a saída do estômago, chamado piloro. Quando o quimo está bem homogêneo, o piloro relaxa e permite a saída do quimo para o intestino delgado. Logo no início do intestino delgado, o quimo recebe a descarga de dois fluidos, a bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, e o suco pancreático, que é produzido, adivinha por quem? Pelo pâncreas. O quimo, misturado ao suco pancreático mais bile, passa a ser chamado de quilo. O suco pancreático, assim como o suco gástrico, tem uma série de enzimas digestivas também. Muitas delas são proteases, que, como a gente já viu, digerem proteínas, e também tem lipases, que quebram triglicerídeos, convertendo eles em glicerol mais ácidos graxos livres. Mas aí alguém pode perguntar, como é que vai hidrolisar lipídios se lipídios são apolares e não se dissolvem na água? Aí é que entra a bile, produzida pelo fígado. A bile é rica em sais que emulsificam as gorduras, ou seja, esses sais têm uma parte polar e uma parte apolar, e ajuda a criar uma interface entre gorduras e água, permitindo que se misturem com a água. Daí, as enzimas lipases conseguem fazer a hidrólise desses compostos. Esses sais também neutralizam o pH do quimo, ou seja, corrigem a acidez do ácido clorídrico para um pH neutro ou perto do pH 7. E isso vai permitir que a mistura siga para o intestino sem causar lesões. A bile também é rica num composto chamado bilirrubina, que é uma excreta derivada da hemoglobina das hemácias velhas que o corpo destrói o tempo inteiro e é metabolizada no fígado, misturada na bile e lançada no interior do intestino para ser eliminada junto com as fezes, o que é muito conveniente. Revestindo todo o intestino pelo lado de dentro, tem células epiteliais de absorção, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre elas. Mas também tem uma grande quantidade de células epiteliais de secreção. Algumas dessas células produzem muco, que também ajudam a lubrificar o intestino por dentro, facilitando a passagem do quilo, mas também tem células que produzem mais enzimas digestivas. De novo, a maioria delas proteases, formando o chamado suco entérico. Tudo que é intestinal a gente chama de entérico, tá? Até aqui a gente falou de coisas que são despejadas sobre o alimento que a gente ingere ao longo do tubo digestório, como saliva, que é produzida na boca, muco produzido no esôfago, o suco gástrico e mais muco do estômago, a bile do suco pancreático, mais muco também do intestino e mais o suco entérico. Essas substâncias todas causam modificações no que a gente ingeriu, que agora é um líquido, basicamente, onde todas as moléculas foram convertidas em moléculas pequenas como monossacarídeos, aminoácidos livres, ácidos graxos, além de sais minerais, vitaminas, água. Agora é que vem a real razão de tudo isso acontecer. Revestindo o intestino pelo lado de dentro, a maior parte das células são células de absorção, células epiteliais de absorção. Antes de chegar a elas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura do intestino. Olhando de fora, ele é um tubo retorcido, mas por dentro ele não é liso. Ele tem uma quantidade enorme de dobras que tem duas funções muito importantes. A primeira é aumentar a superfície interna do intestino e, por isso, aumentar a eficiência da absorção dos nutrientes presentes no quilo. A segunda função é fazer com que o quilo fique retido entre as reentrâncias dessas dobras, demorando um pouco mais para fluir e assim aumentando o tempo de retenção no intestino. Daí, aumenta o tempo que o intestino tem para absorver os nutrientes presentes no quilo. Cada dobra dessa apresenta na superfície milhares de pequenas dobrinhas em forma de dedos, chamadas vilosidades, que fazem com que a superfície de contato aumente ainda milhares de vezes e que também aumentam o tempo de retenção do quilo. Cada vilosidade tem uma monocamada de células epiteliais que ficam sobre tecido conjuntivo altamente vascularizado. A função dessas células epiteliais é retirar do quilo tudo que for nutritivo e enviar esses nutrientes para o tecido conjuntivo subjacente, para que os nutrientes se difundam para a corrente sanguínea. Essas células epiteliais de absorção são bem compridas. A parte dessas células que fica em contato com o quilo apresenta uma quantidade enorme de projeções da membrana em forma de dedos, chamadas microvilosidades. É muito parecido com as vilosidades intestinais, só que essas aqui são projeções da membrana de cada uma das células, que só podem ser vistas com microscópio eletrônico. Proteínas transportadoras de todos os tipos presentes na membrana dessas células
na zona das microvilosidades, bombeiam ativamente ou simplesmente permitem a passagem de uma diversidade enorme de nutrientes e pequenas moléculas da luz intestinal, que é o espaço interno do intestino, por onde está passando o quilo, para o interior dessas células e depois dessas células para o tecido conjuntivo subjacente, que é tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ali tem muita vascularização e os vasos capilares altamente permeáveis permitem que esses nutrientes se difundam para a corrente sanguínea. Quanto mais longo o intestino, maior é o tempo de retenção do quilo, que, à medida que vai passando pelo intestino, vai tendo todos os nutrientes que nos interessam retirados, e o que sobra, o que é rejeitado, vai aos poucos se convertendo em bolo fecal. O intestino pode medir 4 a 7 metros de comprimento no ser humano e é dividido em algumas regiões importantes. As duas principais são o intestino delgado, que é a porção inicial do intestino, que recebe o quilo vindo do estômago, e o intestino grosso, parte final do intestino, que recebe o bolo fecal vindo do intestino delgado. O intestino delgado é a parte do intestino responsável pela absorção dos nutrientes do quilo, sendo que a maior parte dos nutrientes são retirados do quilo logo no começo do intestino delgado, numa região chamada jejuno. Os nutrientes absorvidos no intestino delgado, como a gente já viu, se difundem para o interior dos vasos capilares e vão poder ser distribuídos pelo corpo. Mas isso não pode ser direto, senão a gente não conseguiria controlar a quantidade de cada nutriente presente na corrente sanguínea. Depois de uma refeição, a gente teria tudo em excesso no sangue e algumas horas depois, a gente teria tudo em falta. Para evitar que isso aconteça, é que tem o fígado. Os vasos capilares que recolhem os nutrientes do intestino vão se juntando em vênulas. Essas vênulas vão se juntando, formando veias cada vez maiores, e essas veias, que trazem o sangue que passou pelos capilares de todo o intestino, vão se juntar também, formando uma grande veia, a chamada veia porta. Quem é que adivinha por que ela se chama porta? De onde é que ela vem? O que ela traz? Eu não vou dar resposta para essa pergunta, vocês vão ter que adivinhar mesmo. O fato é que a veia porta é a única veia que não leva sangue para o coração. Em vez disso, a veia porta leva o sangue até o fígado, onde vai se ramificar novamente em veias cada vez mais estreitas, até chegar aos vasos capilares hepáticos permeáveis, que permitem que os nutrientes se difundam para as células hepáticas, que tem a vital função de armazenar tudo aquilo que está em excesso para ir liberando aos poucos conforme a necessidade. Só para ilustrar a importância disso, vamos dar um exemplo. Quando a gente ingere amido, que está presente na farinha de trigo, farinha de milho, fécula de batata, amido de milho, batatas de todos os tipos, tubérculos de todos os tipos, massas e daí por diante. Bom, esse amido vai ser hidrolisado, ele começa a ser hidrolisado lá na boca, através da saliva, graças à presença da enzima chamada amilase salivar. O que sobrou do amido vai ser hidrolisado no duodeno, graças à amilase pancreática, e no fim vai ser totalmente convertido em moléculas livres de glicose. Essa glicose é absorvida no intestino e vai toda para a corrente sanguínea. Para evitar os problemas de excesso de glicose no sangue, o fígado sequestra essa glicose que vem da circulação pelo sistema porta e, para armazenar a glicose, vai polimerizar ela, formando macromoléculas, chamadas glicogênio, o glicogênio hepático. Depois, vai liberando a glicose aos pouquinhos para que ela não falte para nenhuma célula do corpo, especialmente neurônios, mas também para que não fique em excesso. Nesse aspecto, o trabalho do fígado é auxiliado pelo pâncreas, que fica ali do lado, ali pertinho. Além de secretar o suco pancreático, que a gente já viu hoje, o pâncreas também secreta dois hormônios que são fundamentais para o controle da quantidade de glicose no sangue, a insulina e o glucagon. Quando tem excesso de glicose no sangue, o pâncreas secreta insulina. Praticamente todas as células respondem à insulina, tirando a glicose do sangue e consumindo essa glicose como principal fonte de energia. Daí, o nível de glicose no sangue se normaliza. Quando tem falta de glicose no sangue, o pâncreas secreta glucagon, que tem efeito oposto. As células param de consumir glicose do sangue e passam a utilizar outros combustíveis como fonte de energia, como lipídios e aminoácidos. Enquanto a pouca glicose que tem fica disponível para uso prioritário de órgãos como o cérebro, coração, rins.
Os ácidos graxos que a gente ingere na alimentação não vão ser mandados para a corrente sanguínea. Em vez disso, são empacotados em vesículas chamadas quilomicrons, que são bem parecidas com as vesículas de LDL e HDL que a gente já viu, e que se difundem pelo sistema linfático, não pelo sangue. O sistema linfático é um fluido que tem entre as células, entre os tecidos, fora dos vasos sanguíneos. A partir daí, são transportados bem lentamente até encontrar os adipócitos, onde eles vão ser armazenados, ou podem eventualmente cair na corrente sanguínea. O intestino grosso, que recebe um bolo fecal praticamente desprovido de nutrientes, que veio lá do intestino delgado, tem a importante função de reabsorver a água desse bolo fecal. Eu disse reabsorver porque a maior parte da água presente no bolo fecal é água que foi despejada sobre o alimento ao longo do tubo digestório. Saliva na boca, muco no suco gástrico, o próprio suco gástrico, mais um pouco de muco no estômago, suco pancreático, bile, suco etérico produzido no intestino, mais muco produzido ao longo de todo o intestino. Então pense a quantidade de água que a gente lançou nesse alimento ao longo do tubo digestório. Essa água é reabsorvida assim, ó. Bombas ativas retiram, bombeiam sais dessa mistura para o interior das células do epitélio intestinal e depois outras bombas enviam esses sais do tecido epitelial para o tecido conjuntivo, onde eles vão se difundir para a corrente sanguínea. Ou seja, o sal é bombeado ativamente do quilo para o tecido conjuntivo. E a água vai seguir esses sais por osmose, porque o sal atrai água. Quando a gente ingere uma água com grande quantidade de sal, o que acontece é que essas bombas não conseguem drenar todo o sal presente no tubo digestório e a água não vai ser absorvida. E a gente vai perder essa água junto com as fezes. É por causa disso que ingerir água com sal tem o efeito de desidratar muito mais do que hidratar, porque a gente perde muito mais água do que a gente ingere. O que sobrou do quilo, como a gente já viu, não serve mais como alimento. Passa a ser chamado de bolo fecal e vai ser eliminado periodicamente do organismo. Assim, a gente chegou ao fim do processo de digestão. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falei hoje vocês já sabiam, mas eu espero também ter contribuído com bastante novidade e que essa aula tenha sido muito proveitosa. Aquele abraço e fiquem bem!